Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Alessandra Efren. Estou aqui em mais uma live do setor de assistência estudantil, em parceria com o Núcleo de Apoio à Inclusão da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Atendendo às políticas de inclusão e acessibilidade, vou iniciar uma audiodescrição de mim e do ambiente. Sou uma mulher negra, cabelos ruivos, estou com uma blusa estampada e atrás de mim está uma parede branca e você vê, né, no computador, a intérprete de Libras, Jussara Medeiros. As lives ficam gravadas no canal da Assistência Estudantil no YouTube, que é www.youtube.com/assistência estudantil, A maiúsculo, estudantil com E maiúsculo, ponto, tudo maiúsculo agora, o FJFGV, vídeos em letras minúsculas. Hoje é nossa live de julho, e para marcar os 10 anos de atuação do setor de assistência estudantil, vamos homenagear a seguinte data de julho. O dia 13 de julho, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Tâmaro Chagas, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM. Eu vou começar introduzindo uma pequena biografia do psicólogo. Logo em seguida, eu vou falar sobre a programação das próximas lives, pegando também o mês de agosto. E, logo em seguida, eu passo a palavra ao Tâmaro. Tâmaro é doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ele é mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente, também pela UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ele é especialista em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar pela Universidade de Brasília, UNB. É pós-graduando em práticas baseadas em evidências em psicologia clínica no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, INPBE. É psicólogo graduado pela Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac. Atualmente, o Tâmaro, ele é psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina do Mucuri, FAMUC, da UFVJM, e ele é docente do curso de Psicologia da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, Alfa-Unipac. Participa de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de saúde mental e psicologia da saúde. Hoje ele vai falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, características clínicas e implicações para a aprendizagem. Antes de passar a palavra ao Tâmaro, vou convidar a todos para ficarem atentos à programação do ciclo de lives de agosto. Vou estar colocando nos canais oficiais da UFJF, a saber, no Instagram da UFJF, campus de Governador Valadares, que é @ tudo com letra minúscula. O FJF Campus GV, também vou estar colocando no chat. No Instagram, também é publicado, o Instagram do setor de assistência estudantil, que vou estar colocando no chat também. É @ tudo com letra minúscula. Assistência Estudantil GV, e também é publicado no Instagram do Núcleo de Apoio à Inclusão, que é @ letra minúscula, NAI, UFJFGV. Eu também publico nas minhas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Meu Instagram é @AlessandraF. Quem quiser me adicionar no Facebook, só procurar lá, Alessandra Efren. Vou estar colocando aqui como é que se escreve o Efren. E
o canal da assistência estudantil, ele está no chat, por favor, se inscrevam, curtam, ativem o sininho de notificação e compartilhem as lives que já foram gravadas e que constam no canal. A próxima live será no dia 5 de agosto, às 15 horas, com a pesquisadora Verônica Teresi, em atenção ao 31 de julho, que foi o Dia Mundial, que será o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Essa live seria a primeira live de julho, mas ela precisou ser reagendada a pedido da pesquisadora. No dia 10 de agosto, 15 horas, teremos outra live, dessa vez sobre o tema da deficiência intelectual, com a nossa querida intérprete de Libras, Jussara Medeiros, que é essa que vocês veem na tela, e com seu filho, estudante de Direito da UFJF-GV, Pedro Medeiros. No dia 28 de agosto, 19 horas, teremos outra live sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, explicando mais aspectos neurobiológicos do TDAH, com o médico neurologista Dr. Renato Arruda. Né? A gente vai falar hoje mais sobre o público adulto universitário, que é a experiência do Tâmaro, e no dia 28 de agosto a gente vai pegar também o público infantil, porque nós somos muito demandados, né, Tâmaro, enquanto psicólogos, né, a respeito do TDAH ali principalmente ali na idade escolar, infância, adolescência, para quem trabalha com avaliação psicológica e neuropsicológica. Bom, o que é o TDAH? Com certeza, todos nós conhecemos alguém que tem TDAH, ou mesmo a gente já se suspeitou ao longo da vida de talvez ter um diagnóstico tardio de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No início dos anos 2000, pegando ali final dos anos 90, tivemos realmente uma verdadeira epidemia de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tal qual hoje vivenciamos com o diagnóstico do transtorno do espectro autismo. Será que realmente, né, como eventualmente a gente lê que o TDAH ele abarca esse tanto de pessoa, ou será que a gente está tendo um hiperdiagnóstico? Para esclarecer sobre essas dúvidas, passo a palavra agora ao Tâmaro. Tâmaro, explica para a gente aí o que está acontecendo, que todo mundo acha que tem TDAH. Oi, Alessandra, boa tarde para você. Boa tarde aos colegas aí que estão te auxiliando na apresentação da UFJF. Também queria parabenizar, né, ao seu setor de assistência estudantil e te parabenizar por estar organizando esse evento em comemoração aos 10 anos do setor de vocês. Agradecer pelo convite para a gente estar aqui hoje conversando sobre o TDAH e um pouquinho de como que ele surge na prática clínica e também no nosso contexto educacional dentro da universidade, né? Eu preparei uma apresentação, Alessandra, eu posso apresentar a tela aqui? Claro, fica à vontade. Aí a nossa dinâmica eu posso fazer a apresentação, ao final a gente vem discutindo, se os colegas quiserem fazer alguma pergunta também. Você tem uma hora para falar, eventualmente eu faço algumas perguntas, mas hoje eu vou deixar mais ao nosso público, que está bem extenso, e depois a gente abre para mais perguntas. Tá, joia. Aí eu vou apresentar aqui, para uma questão aqui do Google Meet, eu não fico mais vendo vocês na tela, caso alguém queira fazer alguma colocação, pode falar para mim. Se der qualquer interrupção na internet também, você pode me falar aí. Sim, eu vou verificar se os slides estão passando, eu já salvei aqui também, se eles não passarem aí, eu abro aqui, tá bom? Ótimo, vou começar a apresentar a tela aqui. Então, vocês já estão vendo os slides, por favor? Estamos. Passa agora só para eu ver se está passando. Ok? Está passando, isso, está perfeito. Está perfeito. Ótimo. Vou pegar um slide aqui para imitar o que a gente tem, um laser. Vocês estão vendo na tela aí o apontador? Estamos. Para imitar o que a gente tem na sala de aula. Pessoal, então,
Vamos começar a nossa conversa aqui, né? Acho que não é uma apresentação, não é uma aula propriamente, acho que é uma conversa entre colegas, entre profissionais, entre pessoas interessadas nesse assunto, né? Então, o tema, né, que a Alessandra e eu conversando, nós propusemos, seria falar um pouco do TDAH, as características clínicas e implicações para a aprendizagem no ensino superior. Eu não vou aprofundar muito nas questões de etiologia, né, neurobiologia, que como a Alessandra já nos adiantou, haverá um outro evento, né, com um outro profissional que vai se adentrar mais nessa área, mas nós falaremos um pouquinho de algumas características clínicas, né, que são encontradas de modo geral. Como ela também falou, meu nome é Tâmara Chagas Mendes, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho atualmente na Faculdade de Medicina do Mucuri, aqui da UFJM, no campus Teófilo Otoni, também sou professor de psicologia na Faculdade Alfa Unipac, eu tenho um mestrado na área da saúde e atualmente faço um doutorado também na área da saúde, estudando saúde mental e estilo de vida. Então, para nossa apresentação aqui, eu montei uma estrutura, que seria a gente falar um pouquinho da psicopatologia do TDAH, então, algumas características clínicas, como que a gente identifica, sobre o tratamento, né, principalmente medicamentoso e a psicoterapia. Aí nós vamos abordar uma questão se existe ou não o uso inapropriado da medicação. Vamos falar um pouco do TDAH no contexto do ensino superior, que é onde eu tenho mais experiência, embora eu também tenha trabalhado um tempo na atenção primária, né, mas atualmente eu trabalho com adultos, né, jovens adultos no ensino superior, e vamos citar algumas ações que a academia tem feito para auxiliar os estudantes com TDAH. Então, antes da gente entrar, então, nos processos psicopatológicos, a gente pode falar um pouquinho, relembrar, os processos psicológicos que estão envolvidos e potencialmente alterados no TDAH. Um dos principais aí que a gente vai citar seria a atenção. E um processo muito importante é a atenção seletiva, que é esse processo que permite ou facilita a seleção de estímulos e informações que são relevantes para o sujeito, né, e o processamento cognitivo. Então, por exemplo, nós estamos agora aqui conversando, vocês estão me vendo aqui na tela, e vocês são bombardeados por diversos estímulos, né, auditivos, visuais, então passa um carro fazendo barulho na rua, você está com alguma aba aberta aí, com rede social, com alguma outra coisa, notícias passando, tem a Olimpíada acontecendo, né, mas o que nós fazemos, a Tâmara, gente... Oi? No chat aqui, a Larissa está falando que a apresentação não está em tela inteira, está no modo apresentação do Word. Word? Eu... Vocês estão vendo a minha tela de anotações ou está tendo só essa tela branca? Estamos visualizando a tela de anotações. Tá. É porque eu estou com duas telas aqui, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar só um minutinho. Duplicar. E agora? Agora está em tela inteira, está até melhor para visualizar, tá perfeito. Beleza. É porque eu uso dois monitores, aí ele estava entendendo que um estava tipo como data show. Mas agora está ok, né? Tá ótimo. Ótimo, muito bem. Obrigado, Larissa. Então, nesse processo, então, a atenção seletiva é muito importante para que nós possamos focar e concentrar em uma atividade. Igual eu falei, a gente está com... nós somos bombardeados, né? Nossos sentidos são bombardeados com vários estímulos ambientais e internos também. A gente tem que filtrar e escolher onde nós queremos direcionar a nossa consciência. Então, a atenção seria o que direciona a consciência do indivíduo. Na metáfora, a gente pode ver aqui, ó, então, quando a gente está fazendo uma atividade que exige concentração, que exige atenção, essa atividade está sob a luz. E tudo o resto que nós estamos filtrando, que nós não estamos dando atenção, fica aqui na sombra, que é o que a gente chama de distração. Então, aí é um ponto interessante para a gente falar, pessoal, distração é um processo normal e necessário. E distração é diferente de distraibilidade, que já é um processo patológico. Então, todos nós, quando você está muito focado em alguma coisa, você está estudando, lendo, assistindo um filme, automaticamente você está distraído de outros estímulos do ambiente. Isso é normal, todos nós temos, e isso tem que existir, né, conforme a gente vê aqui na metáfora. No TDAH, existe uma dificuldade marcante do indivíduo direcionar e manter a atenção a estímulos internos e externos. Conforme a gente vê o nome, né, é um transtorno de hiperatividade e impulsividade, e essa impulsividade está relacionada a essa dificuldade em fazer esse filtro e essa seleção de estímulos.
Um outro tópico também a gente pode abordar seria a relação à multitarefa, ou atenção dividida, que seria o termo mais clássico, né? Então, no dia a dia, nós costumamos dizer que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo e nós somos multitarefa. Mas isso é um equívoco, que na verdade a gente faz, quando você está fazendo mais de uma coisa, você está dividindo a sua atenção de maneira tão rápida que te dá a ilusão que você está fazendo essas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade não é isso que acontece, você está alternando. Então, na imagem que a gente tem aqui, imagina um jovem que ele está aqui numa tela estudando o slide do professor, aqui tem um texto, aqui tem a rede social, aqui está uma outra rede social, aqui ele está escrevendo e digitando, né? Como se ele tivesse vários braços assim, mas fazendo tudo isso aqui de uma vez. O que ele está fazendo é alternando a atenção dele entre esses vários processos. Qual que é o problema de fazer isso? Principalmente num contexto de aprendizagem. Você está tendo um gasto cognitivo, né, energético maior e você está prejudicando a sua aprendizagem. Então, preferencialmente, para fazer uma atividade que requer muita atenção, como estudar, a gente tem que eliminar estímulos ambientais que possam ser concorrentes, né? Então, nada, por exemplo, de ficar estudando aqui com uma rede social aberta ou estudando com uma outra tela aberta. Esse é um ponto interessante, pessoal. A gente está falando de TDAH, a gente vai falar de alguns sintomas mais adiante, mas nós já observamos na sociedade uma tendência muito grande de todos nós, né, eu também vou me incluir aí, da gente fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, talvez alguns de vocês aí, eu também faço isso, tá? Por isso que eu vou falar isso. Estão com uma aba aberta aqui nessa apresentação e umas 2 ou 3 abas abertas em coisas que você tem que resolver. Uma coisa da faculdade, uma coisa do trabalho, então você está me ouvindo e alternando a sua atenção entre esses dois processos. É normal, eu também faço isso de vez em quando, mas eu vou chamar a sua atenção agora para a apresentação para dizer que, em contexto de aprendizagem, isso não é adequado, porque você divide a sua atenção e você prejudica a retenção de um conteúdo que tem que ser memorizado. E os processos psicológicos, pessoal, aí nós já falamos aqui de consciência, atenção e também memória, nós os estudamos separadamente, mas eles atuam em conjunto. Então, se a sua atenção está dividida, a sua consciência também vai estar dividida, e a memorização daquele objeto que você deseja vai ser prejudicado. E isso é um ponto importante para a gente discutir. Não sei se vocês já viram em algumas notícias, os filmes e as séries, eles estão ficando cada vez menores. E uma hipótese é que a indústria, né, dos streamings já descobriu que as pessoas, os jovens principalmente, eles têm o hábito de assistir ao filme ou à série com o telefone na mão. Então ele tenta dividir a atenção dele ali. Então, se eu quero cativar aquele jovem a assistir a minha série inteira ou o filme inteiro, eu tenho que fazer séries mais curtas e com mais cenas bombásticas que chamam a atenção. Então, assim, para além de um prejuízo artístico, né, em relação à criação, isso também mostra uma tendência de comportamento da nossa sociedade. A gente quer que tudo seja muito rápido, imediato e prazeroso, né? Essa tendência pode ser patológica, não só em TDAH, mas em inúmeros outros transtornos mentais, como também pode ser um comportamento muito nocivo, né? Mesmo as pessoas que não possuem um transtorno mental. Então, agora a gente vai entrar especificamente em relação ao TDAH. Eu vou passar brevemente aqui nos critérios diagnósticos que nós utilizamos para poder definir que esse comportamento, na verdade, que a pessoa está demonstrando, ele é um sintoma de TDAH e não um comportamento sintomático ou não sintomático, né, devido a outras causas. A gente usa como referência, pessoal, aí eu vou pedir licença para os colegas que são da área, mas é importante explicar para os estudantes e para quem não é especialista, a gente usa como referência o DSM-5-TR, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é produzido pela Associação de Psiquiatria Americana, a APA. Esse manual, atualmente, ele está na sua 5ª versão com texto revisado, por isso que ele tem o TR aqui. E esse manual, ele é um instrumento, né? Dos vários instrumentos que nós possuímos para fazer a avaliação do TDAH, o DSM-5-TR é um desses instrumentos, que ele vai dizer para a gente que tipos de características o indivíduo com TDAH pode apresentar. O DSM-5, ele é baseado na ideia de construtos, né, construtos mentais ou construtos psicológicos. E essas características aqui seriam como itens que representam, né, esse construto. No caso aí, o TDAH. Aí ele fala para a gente, então, quando o clínico está avaliando uma pessoa,
ele vai seguir esses critérios aí e cada um desses itens. Aí eu vou falar brevemente um pouquinho para vocês aqui de cada um deles, para a gente poder definir esse transtorno, né? Então, o critério A, ele fala que é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade, que é o que a gente mais conhece aí, né? Que vai interferir no funcionamento do indivíduo, caracterizado em 1 ou em 2. Aí ele cita aqui para a gente. No 1, é o padrão de desatenção. Ele vai falar para a gente 6 ou mais sintomas que devem estar presentes em pelo menos 6 meses. No 2, ele vai citar alguns sintomas de hiperatividade e impulsividade, 6 ou mais também devem estar presentes por pelo menos 6 meses. Então, vejam bem, não é só desatenção e hiperatividade, tem um tempo também, durante 6 meses. A gente vai ver mais critérios agora. Aí eu citei aqui, são 9 que ele vai trazer para a gente, eu vou citar alguns e vou falar como que eles ocorrem geralmente no ensino superior. Então, o primeiro aqui, ele vai citar alguns sintomas de desatenção que tem que estar presente em 6 meses, né? Então, ele vai falar que tem que ter 6 ou mais sintomas, né, para se enquadrar aqui nesse critério. Aí ele fala, por exemplo, critério na linha A aqui. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares. Então, é aquele estudante, e isso já peguei esse relato já em clínica, é aquele estudante que, às vezes, ele tira uma nota baixa na prova porque ele não viu o verso da prova. Então, ele pegou a prova, ele fez a primeira parte, ele não fez a segunda parte porque ele não virou a folha. A professora deu o comando, avisou, mas ele ignorou aquele comando. Ou é aquele estudante que ele está realizando uma prova de cálculo e ele erra a conclusão, a resposta da equação, por exemplo, porque ele não se atentou a algum detalhe que ele tinha que ter prestado atenção e para ele passou batido, né? Então, ele comete vários erros por dificuldade em prestar atenção em detalhes. E importante, pessoal, não é que ele não saiba a matéria, não é que ele não tenha entendido a instrução, ele não prestou atenção ao detalhe. Então, não é um problema de compreensão, é um problema de prestar atenção. Aí aqui no E, por exemplo, frequentemente tem dificuldade por organizar tarefas e atividades. Então, é aquele estudante que ele vai ter muita dificuldade em entender e em poder se organizar de acordo com as suas atividades ao longo do semestre. Então, a gente tem um calendário acadêmico, nesse calendário tem dias adequados para ele fazer matrícula, dias adequados para que ele entregue uma documentação, para que ele faça inscrição no edital da assistência estudantil ou um edital de iniciação científica, e ele acaba perdendo prazos nesses editais, ou prazos para entregar trabalho, por exemplo, ou prazo de prova, porque ele não consegue se organizar para poder realizar essas atividades. Então, é aquele estudante que, costumeiramente, ele diz que ele é atropelado pelas datas e pelos compromissos. Então, ele vai fazendo as coisas à medida que elas vão acontecendo, e não há um planejamento, não há um ordenamento ali adequado. Também perde muito prazo de trabalho, por exemplo. E aqui no H, como nosso último exemplo da desatenção, com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. Então, seria aquele estudante que ele está estudando, né, no quarto dele, e tem um barulho lá fora, ele olha para aquele barulho e ele tem muita dificuldade em retomar para o estudo dele. Ou então, tem algum outro estímulo, né, mais presencialmente, externo, e ele fica muito mais focado no que está acontecendo lá fora do que propriamente no que está diante dele. E é uma dificuldade sempre para retomar a atenção. Porque todos nós, quando a gente está fazendo alguma coisa e surge um elemento diferente no nosso ambiente, a gente pode ter a tentativa, né, a tendência de olhar para aquele estímulo, né, seja visual, seja auditivo. Mas depois a gente retoma a nossa atividade. O estudante com queixa de TDAH, costumeiramente, ele vai falar para a gente que ele tem muita dificuldade em retomar para a atividade depois que ele é distraído ou depois que ele é interrompido. Então, esses aí, a gente citou alguns sintomas aí, algumas características da desatenção. Aí, alguns de vocês podem estar pensando aí, mas, ô Tâmaro, várias dessas coisas aí eu tenho, eu também sou assim. Ou eu conheço alguém que é assim e não tem TDAH. E justamente, pessoal, o que fecha o diagnóstico não é você ter a característica, mas envolve principalmente a intensidade, frequência, a duração e o prejuízo clínico que isso vai trazer para você. Essas características isoladas, esses comportamentos isolados aí, eles não significam que alguém tem TDAH. A gente avalia sempre em conjunto. Então, esses aqui são sintomas para desatenção.
Depois a gente passa para os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Da mesma maneira, né, a pessoa tem que apresentar 6 ou mais dos seguintes sintomas por pelo menos 6 meses. Então, aqui como exemplo, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. Então, é aquele estudante que ele está sentado lá na cadeira e ele não para quieto na cadeira. Né? Às vezes os pais falam disso com estudantes pré-escolares, mas também é comum de acontecer no ensino superior. Aquele estudante que ele senta de maneira diferente, ele mexe para cá, mexe para lá, e ele levanta, sai da sala, volta da sala, a ponto que às vezes começa até mesmo a incomodar os colegas, o professor. O próximo frequentemente fala demais. Então, é um estudante que ele vai ter dificuldade ali em prestar atenção, ele vai querer sempre conversar muito com os colegas, né, chamar a atenção dos colegas ali para entrar numa conversa e falar muito. E, por fim, aqui nos nossos exemplos, frequentemente interrompe ou se intromete. Então, imagina uma cena lá que os colegas estão, durante um PBL, alguma atividade, né, tá tendo uma discussão ali, e ele frequentemente não aguarda que o colega finalize o pensamento ou a fala, ele já interrompe ali para poder fazer a pontuação dele. Está muito relacionado, como a gente está vendo, uma hiperatividade e uma impulsividade. E essa impulsividade é justamente uma dificuldade de controle de impulsos, ou controle inibitório. Né? É uma urgência para falar ali, é uma urgência para dizer, por isso que não dá para aguardar. Então, a gente vai ter os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade. Eu citei 3 aqui como exemplo para vocês, mas são 9 de cada. A pessoa tem que apresentar pelo menos 6 durante 6 meses. Então, esses são o critério A. O critério B. Esses sintomas, eles têm que estar presentes na vida da pessoa antes dos 12 anos de idade. Então, se eu atendo lá, eu trabalho no núcleo psicopedagógico da Faculdade de Medicina. Se eu atendo um estudante que ele tem esses sintomas por mais de 6 meses, mas ele ou familiares ou pessoas próximas não afirmam que esses sintomas ocorriam antes de 12 anos, a gente tem que descartar o TDAH. A gente tem que lembrar que o TDAH ele está classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Se é do neurodesenvolvimento, ele tem uma etiologia que é genética hereditária. Então, isso já nasce com a pessoa. Então, a pessoa ela não tem TDAH a partir dos 15 anos. Ela não tem TDAH a partir dos 20 anos. Ele não é episódico, ele é crônico. Pode ocorrer da pessoa receber um diagnóstico na vida adulta, mas os sintomas já estavam presentes antes. Então, isso pode acontecer. Agora, ela falar que ela nunca tinha isso antes dos 12 anos e apareceu agora com 20, isso não pode acontecer. Então, o critério A são os sintomas, o critério B, esses sintomas têm que estar presentes por 6 meses e também antes dos 12 anos de idade. O critério C, ele vai falar para a gente que esses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade também tem que estar presente em pelo menos em 2 ou mais ambientes. Então, não pode ser só na faculdade. No nosso contexto acadêmico lá, né, do núcleo psicopedagógico, é notório que a maioria das queixas se referem ao ambiente universitário, então à sala de aula. Mas a gente tem que investigar se as queixas desse estudante também ocorrem em outro ambiente. Qual ambiente? A gente pode pensar ambiente familiar, se ele frequenta algum clube, se ele frequenta a igreja, casa dos avós, qualquer outro ambiente que o estudante faça parte, que ele tenha interação. Então, essa queixa não pode ser circunscrita apenas à faculdade, apenas à sala de aula. O critério D, há evidências claras de que esses sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico e profissional. Ou seja, esses sintomas, eles têm que estar presentes e têm que trazer um prejuízo ao indivíduo, tem que atrapalhar o funcionamento social na faculdade e na profissão, caso ele trabalhe também. Não pode ser uma coisa que incomoda, mas não traz nenhum prejuízo. Tem que estar claro que aquilo atrapalha o indivíduo, que ele está tendo prejuízos, que ele perdeu prazos acadêmicos importantes, que ele está perdendo prazo na faculdade, né? E o critério é um critério de exclusão, né? A gente tem que estudar e fazer uma boa avaliação para garantir que aqueles sintomas, eles são melhores explicados pelo TDAH e não por outro quadro clínico. Aí, continuando, a gente faz uma classificação que o TDAH ele pode ter 3 apresentações. Uma combinada, que o sujeito pode ter tanto os sintomas de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. É uma apresentação predominantemente desatenta, né, com mais sintomas de desatenção. Uma apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva.
E a gente também classifica em relação à severidade desses sintomas, que pode ser leve, moderado ou muito grave, de acordo com o episódio atual, né, que a gente está avaliando ali. Vamos falar um pouquinho da prevalência, né, o quanto que isso ocorre na sociedade de modo geral. Então, a gente tem pesquisas falando aí que o TDAH ele ocorre em 7,2% das crianças, mas tem uma grande variação, depende de cultura e outras características. Então, essa variação pode ser de 0,1% até 10,2% das crianças e adolescentes. Nos adultos, a gente tem aí uma prevalência de 2,5% dos adultos, né, que vão apresentar esses sintomas. E o TDAH, ele é mais frequente em meninos, né, e homens, né, sujeitos do sexo masculino, do que na população feminina, uma proporção de 2:1, ou até nos adultos, né, de 1,6:1. Aí tem um ponto interessante aqui, pessoal. Muitas pesquisas de prevalência mostram isso para a gente, né, que o diagnóstico e os sintomas são mais prevalentes nos meninos e nos homens do que nas meninas e nas mulheres. Entretanto, também existe uma possibilidade que nós estejamos subnotificando, né, o diagnóstico de TDAH nas meninas e nas mulheres, principalmente porque nelas os sintomas desatentos tendem a ser mais prevalentes. Aí, se a gente pensar num contexto social, escolar principalmente, o que mais é fácil de perceber são sintomas impulsivos e hiperativos. Então, é aquele estudante que ele não para quieto, né? Aquele estudante que é desatento, que está quietinho no canto dele, ele não está prestando atenção na aula, ele está tendo prejuízos, né, por não estar acompanhando ali o andamento da aula, mas ele não atrapalha. Se ele não atrapalha, talvez não levante queixas, né, familiares ou de outras pessoas. Então, aí tem estudos que dizem para a gente que possivelmente a gente tem que ficar mais atento na presença do TDAH em meninas e em mulheres também. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta até aqui ou posso ir continuando? Como é que Eu posso ler o que tem no chat aqui, Tamara, para a gente não perder o calor aqui das discussões? Pode. Então, eu vou parar aqui rapidinho. Tá ótimo. A Juliana aqui está falando que nas mulheres existe a questão da camuflagem, né? Que é a famosa borboleta. Você quer falar um pouquinho a respeito disso? Por que as mulheres costumam acontecer a mesma coisa na questão do autismo? O masking ou a camuflagem, o que acontece conosco, mulheres? Existe uma possibilidade, os sintomas, eles são também afetados por expectativas sociais em relação ao comportamento. Então, existe uma expectativa, eu vou falar aqui, pessoal, mas vocês podem ficar à vontade também para complementar aqui, né? Existe também, então, essa possibilidade que, como já é esperado que as meninas tenham um comportamento mais obediente, mais quietinho, isso acaba que é mascarado, sabe? Não, passa sem perceber, né? Seria isso que a gente está falando? Vocês querem complementar? Eu acredito que também porque as mulheres toda a vida são mais exigidas desde pequenas, né? Culturalmente falando. Exato. Então, eu acredito que em função disso, que há um maior masking, tanto nesses transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que a gente mais tá mais em voga, né? Pesquisas, estudos, tanto autismo como o TDAH. Exato. Pode falar, Juliana. Boa tarde, estão me escutando? Estamos. Então, essa questão aí, eu acho assim, ainda vai vir muitas pesquisas ainda, né? A gente vê a questão da informação, e aí eu venho aqui retratando uma realidade de 7 décadas. Um diagnóstico da minha mãe não tratado, né? Não, sem diagnóstico, o meu tardio, e da minha filha com atendimento no tempo certo. Então, as meninas, uma mulher, aqui em casa, 4 meninas, eu acho que uma só que não tem. Então, essa questão da menina, eu vejo tanto a minha realidade, quanto da minha filha, é justamente essa questão da hiperatividade, que ela vira mais cerebral, né? A gente é hiperativo, não demonstra, porque no momento ali do silêncio, o momento ser uma pessoa que não quer faltar respeito ao professor, né, tá ali para aprender. Já o menino, ele não consegue se controlar, ele acaba demonstrando no corpo, nas ações. E a menina, ela consegue camuflar isso por um bom tempo, né? E aí, somente na fase adulta, aonde vem um trabalho, ou mesmo questão acadêmica, que a gente acaba
sofrendo. Então, é só para compartilhar isso daí, e parabéns pelo evento. Eu sou de Minas Gerais, sou do Instituto Federal Sudeste de Minas. Obrigada, Juliana. Eu estou impressionada. Quem são essas pessoas que estão invadindo essa live? Pois é. Alessandro, só antes de comentar a frase da Juliana, vocês fizeram esse link pelo institucional? Talvez tenha uma opção aí de vocês, tipo, trancarem a live, sabe? Aí não dá para gente mais entrar. Não, mas eu só entra quem eu permito. Então, as pessoas que estão na live, elas estavam na live, entendeu? Ah, entendi. Então, é só a gente ficar atento, então, de ir tirando esses perfis. Eu já tirei esses perfis, me parece que são 2 pessoas com vários perfis, é isso que aconteceu. Ótimo, beleza. Mas, comentando, então, a fala da Juliana, muito obrigado pela sua fala, viu, Juliana? E você me lembrou de um aspecto importante. A gente sempre tem que ficar atento, geralmente, para o consultório, chegam crianças, né, para quem trabalha com esse público, ou no nosso caso, na universidade, a gente avalia os jovens, as pessoas que estão conosco. É importante, alguns pesquisadores falam que é importante fazer essa sugestão para a pessoa que a gente está atendendo, se existem outros casos na família de pessoas com esses mesmos comportamentos, porque existe uma questão genética muito forte, né? Como você relatou para a gente, Juliana, a sua mãe, né? Você e a sua filha. Então, olha que importância. Eu tenho colegas que trabalham fazendo avaliação neuropsicológica e eles dizem isso, sabe? Que às vezes avalia a criança e os pais comentam assim, nossa, mas eu pensei que isso é normal, porque eu fui assim a vida inteira, eu também sou assim. Aí eles falam, olha, eu convido uma pessoa para fazer uma avaliação e acabo vendo, né, que também tem um diagnóstico, né? Posso voltar aqui para a apresentação para a gente ir seguindo? Pode continuar. Ótimo. A gente vai fazendo umas pausas aqui para a gente trocando uma ideia também. Então, a gente parou aqui, vocês estão vendo os slides? Isso, estamos. Agora tira as anotações da minha. Isso, Isso, ótimo. Vou pegar meus contatos. Características, falamos de alguns dos critérios diagnósticos, né, que a gente utiliza como instrumento lá, o DSM-5, falei da prevalência, né, de modo geral, agora a prevalência no público universitário. Então, de certa maneira, essa prevalência gira aí de 12% a 21% de estudantes que se encaixam nos critérios diagnósticos, como do DSM-5, né, para o TDAH. Então, são estudantes que são avaliados e eles demonstram sintomatologia em níveis, né, acima do ponto de corte para o diagnóstico TDAH. E também uma outra pesquisa diz para a gente que 2% a 8% do público universitário relata níveis clinicamente significativos de sintomas de TDAH. Esse termo é importante, pessoal. A gente não está falando que 2% a 8% tem um diagnóstico de TDAH. Eles estão falando aqui que 2% a 8% apresentam aquelas características lá de uma maneira que é clinicamente relevante em relação ao TDAH. E clinicamente relevante mostra para a gente que isso exige alguma intervenção, que essas pessoas estão tendo algum tipo de prejuízo. Agora, especificamente no Brasil, eu trouxe 2 dados para a gente, um mais antigo e um mais recente. Então, é uma pesquisa com 247 pessoas, eles demonstraram que 37% apresentaram sintomas de TDAH acima do ponto de corte, né, em relação ao transtorno, e desses 37%, 7,9% em entrevista receberam um diagnóstico de TDAH. Então, seria uma prevalência estimada aí para esse público. E uma pesquisa maior, com mais de 1.000 estudantes, né, quase 2.000 estudantes, eles perguntaram para esses estudantes se eles tinham um diagnóstico de TDAH. Então, foi por autorrelato. E 6,1% dos alunos, né, então desse público aqui, respondeu que tinha recebido, em algum momento da vida, o diagnóstico de TDAH. Então, a gente pode ver que é um transtorno aí, né, que ele ocorre dentro também da universidade. Então, falando do diagnóstico, vamos falar um pouquinho de como que ele é feito. Então, eu coloquei 2 passos básicos aqui. A gente vai ter, o diagnóstico de TDAH, ele é clínico. O que isso significa? Que ele é feito ainda com instrumentos, a gente não tem marcadores biológicos, né, não tem um exame de sangue, por exemplo, ainda acessível à população, para determinar se a pessoa tem um transtorno ou não.
Então, o diagnóstico ele é feito, primeiramente, com entrevistas, né, com o paciente, com pessoas próximas. E também pode ser necessário fazer uma avaliação neuropsicológica, porque aí o neuropsicólogo vai aplicar escalas, questionários e testes, né, para poder caracterizar melhor o transtorno e também, muito importante, excluir outras opções. Por que essa exclusão é importante, pessoal? Que desatenção, hiperatividade e impulsividade não ocorre somente em TDAH. Então, a gente precisa, nessa avaliação, determinar se essas características são melhores explicadas pelo TDAH ou por outros transtornos mentais, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, por exemplo, tem alguns sintomas que são semelhantes ali. Então, essa exclusão também é importante. O tratamento, de modo geral, ele é diverso, mas eu vou me conter aqui nos dois mais principais, que é a intervenção farmacológica e a intervenção psicoterapêutica. Em relação a medicamentos, né, a gente já conhece alguns aí, a Ritalina, por exemplo, tem a sua eficácia, é muito utilizada por pelas pessoas que têm um transtorno. E eu vou focar aqui principalmente na psicoterapia, né, que é na nossa área como psicólogos. Na psicoterapia, tem algumas intervenções que se demonstram eficazes, como a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a terapia comportamental dialética, e a TCC juntamente com o Mindfulness, né? A mais pesquisada de todas seria a TCC, e demonstra-se que ela tem uma eficácia tanto individual, né, com o estudante, quanto em grupo ou online, de modo remoto. A TCC, só para quem não é da área da psicologia especificamente, é uma abordagem terapêutica que ela trabalha com o que eles chamam de modelo cognitivo, que vai avaliar a interação e faz intervenções em cima de pensamentos, emoções e comportamentos. Então, ela é mais focada em relação a objetivos, ela tende a ser mais focada no presente, né, nas dificuldades e também nas potencialidades, ou aspectos mais positivos, das próprias características do paciente também. Agora, quando a gente faz pesquisas, fazendo intervenção com estudantes com TDAH, só com medicamento ou só com TCC, a gente vê que a melhor intervenção que promove mais benefícios ao estudante é a medicação juntamente com a TCC. Por isso que é muito comum, quando a gente faz a avaliação de um estudante e percebe que o TDAH é uma hipótese diagnóstica forte, a gente encaminha para um neurologista, para um psiquiatra, né, para que ele possa fazer a avaliação e determinar se vale a pena entrar com uma intervenção farmacológica. Porque o medicamento e a terapia é que representa o melhor desfecho para o estudante, né? Agora eu queria trazer uma mensagem de cautela naquilo que a gente vê aí em redes sociais em relação ao TDAH. Essa aqui é uma pesquisa que saiu em 2022, que os autores fizeram? Eles avaliaram 100 vídeos que foram publicados no único dia, né, lá no dia 18 de 2021, se não me engano, no TikTok. E o que eles perceberam? O objetivo deles era avaliar a informação que esses vídeos traziam em relação ao TDAH, todos os vídeos. Então, eles pegaram lá os 100 mais visualizados no ranking, né? Desses 100 vídeos mais visualizados, 52% tinham informações enganosas em relação ao TDAH. 27% eram experiências pessoais, né? Então, a pessoa não descrevia ali o transtorno, ela falando de como aquilo era para ela. E 21%, ou seja, 21 vídeos, tinham informações úteis. Então, o que a gente pode concluir? A maioria, 52%, tinham informações falsas sobre o TDAH. Ao mesmo tempo, eles também notaram o seguinte: usuários leigos, ou usuários que não são profissionais de saúde, apresentaram a maioria dos vídeos com informações enganosas. Então, nos usuários leigos foi 55,1%, e nos usuários que eram profissionais de saúde, apenas 27,3% apresentou uma informação ali que poderia ser classificada como enganosa. Mas note que a maioria eram de pessoas leigas. E os profissionais de saúde, né, tiveram os vídeos que apresentaram mais informações úteis. Qual a conclusão, então, que eu queria extrair para a gente, principalmente para quem não é da área da saúde, da área da educação? Para ter muito cuidado com o conteúdo que consome em relação a transtorno mental, em relação a TDAH, como o nosso exemplo aqui. A maioria dos vídeos, conforme demonstrado, tinham informações enganosas. Então, se for para a gente acompanhar, preferencialmente acompanhar profissionais da saúde, preferencialmente que sejam especialistas no tema, né, do TDAH,
Mas o mais importante, se alguma coisa que você ouviu daquele profissional fez sentido para você, se alguma coisa que aquele profissional falou de uma característica ou de um sintoma, você nota que aquilo é muito frequente na sua vida e te traz um prejuízo, marca uma consulta com um profissional de saúde, um médico ou um psicólogo, quem for mais próximo para que você possa analisar uma avaliação. A gente não faz diagnóstico à distância, a gente não faz diagnóstico via rede social. Então, se você estiver pensando, né, você e alguém próximo a você, que esses sintomas ou características façam sentido para explicar um pouco como aquela pessoa se comporta, procure um profissional de saúde e faça uma consulta com esse profissional. Agora, em relação ao que a Alessandra falou no início lá da nossa conversa, sobre essa hipótese se o TDAH está sendo diagnosticado de maneira excessiva. Aí eu trouxe um estudo aqui, de 2021, que eles demonstraram que sim, há evidências que existe um sobrediagnóstico, e esse sobrediagnóstico leva a um sobretratamento, né, do TDAH em crianças e em adolescentes. E a gente também tem motivos para acreditar que pode existir um sobrediagnóstico em relação aos adultos. Aí eu coloquei aqui os 3 principais situações que levam a um diagnóstico equivocado. A primeira são práticas falhas do diagnóstico em si. O TDAH, pessoal, é uma condição extremamente complexa de fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico ele deve ser feito de uma maneira longitudinal. O que isso quer dizer? É interessante que o clínico veja aquele paciente mais de uma vez e que ele procure, sabe, investigar o comportamento da pessoa em diferentes contextos. Dito isso, não é adequado e não é aceitável que um profissional faça um diagnóstico com uma consulta, sabe? Uma consulta de 20 minutos, nem que seja uma consulta de 1 hora que seja. Uma consulta só é insuficiente para fazer um diagnóstico adequado. Então, a gente precisa ver aquela pessoa mais vezes e em diferentes contextos, né? Mas, de vez em quando, a gente ouve aí, né, por diagnósticos que foram feitos em uma única consulta. Um segundo ponto do interesse no diagnóstico é para a obtenção de benefícios não médicos. Aí o Alan Francis, que é um psiquiatra americano, ele é um grande crítico em relação a isso que nós fizemos, né, quanto sociedade, de atrelar a concessão de benefícios à existência de um diagnóstico. Seria mais adequado a gente atrelar esses benefícios, não só ao diagnóstico, mas a outras características também sociais da pessoa. E, por fim, em relação à medicalização. Então, a sociedade como um todo, é muito comum que as pessoas queiram procurar numa pílula uma solução simples para um problema muito complexo. Isso ocorre com vários transtornos mentais, também ocorre com o TDAH. Então, esse excesso de uso de medicação também, às vezes, ele é significativo e leva a um diagnóstico equivocado. Juliana, você quer fazer a pergunta? Pode fazer. Eu só queria fazer uma colocação, se puder, mas se não puder, eu faço no final, tá bom? Pode fazer. Uhum. Então, eu acredito que hoje a gente tem que lutar em 2 vertentes. É notório, né, que aí na história, em 2012, a gente teve uma campanha em massa de que as indústrias farmacêuticas estavam ganhando com esse superdiagnóstico. E, na realidade, hoje a nossa luta nas redes sociais tem que ser por respeito. Porque uma pessoa com TDAH, ela é duro, é real e não é escolha. E, infelizmente, essa questão de informação hoje nas mídias acaba levando uma ideia de que a gente está escolhendo aí ter um transtorno ou de um medicamento. Eu venho trazer uma realidade minha, hoje eu estou no mestrado, e o meu mestrado é sobre o TDAH. E eu estou dentro da educação. Então, eu venho trazer uma realidade que muitas das vezes existe essa fala na própria educação, isso me incomoda muito, porque a educação, nós não temos especialistas, uma equipe multidisciplinar para isso. Então, o que a gente vai? A gente vai muito pelo achismo, né? Aquele menino não entregou a atividade, não deu conta, ou ele não fez, então a gente vai no subjulgamento. E isso é muito sério, porque a gente acaba destruindo vidas ao invés de transformar. Então, muitas das vezes, eu trabalho na inclusão dentro do Instituto desde 2017, e aí o que eu percebo?
a falta de informação ainda é muito grande, a falta de conhecimento. E muitas das vezes a gente joga essa responsabilidade para a família e a família não sabe nem por onde, qual o caminho que ela vai percorrer. Porque às vezes a gente recebe adolescentes aqui e aí você fala assim, esse menino já teve uma vida fragmentada até aqui. E o que vou fazer daqui em diante? Mas é a partir daqui que ele vai descobrir um diagnóstico, que a família vai entender que ele precisa de alterar essa questão da fala com ele, não fortalecer o negativo. Então, a gente tem que ter Uhum. muito cuidado que a educação, ela deve potencializar o que cada um tem de bom e não fortalecer o negativo que esse aluno traz, né? Então, assim, a gente precisa lutar hoje no TDAH é por respeito. Eu falo até quando o senhor disse da atenção, ao contrário, a gente tem atenção, eu brinco que até assim, eu queria mudar essa nomenclatura de TDAH, ao invés da atenção, por motivação. A questão Uhum. que hoje a educação, ela ainda persiste numa linha tradicional, ela ainda persiste numa linha centralizada. A gente não tem esse engajamento desses alunos. Então, a gente está numa outra era, numa geração tecnológica, uma geração que tem esses atrativos, sim, mas não dá para a gente falar que isso aumenta o TDAH. É lógico que intensifica o problema, né? Isso aí para Uhum. qualquer um, tendo ou não. Mas os prejuízos, doutor, são muito grandes e a gente não dá para simplesmente passar por eles. Eu falo o quanto que a educação ela pode mudar a vida ali, não só de um aluno, porque é neurobiológico aí, então a vida de uma mãe, a vida de uma pessoa que parou, às vezes, a educação, não teve oportunidade. Então, assim, hoje eu falo que a nossa campanha nas redes sociais tinha que ser por respeito, sabe? Exato. Respeito, porque acaba que a gente está... quem tem está sofrendo, né? E às vezes você fala assim, igual eu conheci a medicação na pandemia. Por que que eu não conheci medicação antes? Por que que eu não conheci a Ritalina que eu pudesse sentar e ler um livro? Então, assim, hoje, né, todas as minhas conquistas foram muito difíceis. Ah, mas para o outro também foi. Mas para quem tem TDAH, ele não consegue sentar para ler um livro, porque um Uhum. ônibus, um barulho de um ônibus, barulho de... Isso aí são barulhos que às vezes não incomodam o dia a dia de uma pessoa sem transtorno, mas quem tem transtorno foca principalmente em tudo que não pode. Exato. Então, assim, eu falo que a gente tinha que mudar as campanhas aí nas redes sociais, porque é igual o senhor falou, há mesmo muitas características, todo mundo tem um pouco, mas o que que você traz de prejuízo na sua Uhum. vida social, na sua vida acadêmica, na sua vida, porque realmente quem tem uma família, gente, é muito prejuízo, é diário, é coisas assim de você acordar até a noite, tem fragmentos. Uhum. Exato, Juliana, muito bem colocado, muito bem colocado. Eu acho que você também chama a nossa atenção para um outro aspecto importante. Nesse slide, a gente está mencionando a hipótese, né, do diagnóstico ter aumentado devido à inflação diagnóstica, que é o termo que o Alan Francis usa, mas também há uma hipótese do diagnóstico ter aumentado devido à maior conscientização sobre essa condição. Então, muitas crianças e estudantes que possuem o transtorno e que antes eram rotuladas como desatenta, que não aprendia, hoje, graças à nossa atuação, né, na educação, na clínica, essas crianças, essas pessoas têm a oportunidade de receber um tratamento adequado, né? Exatamente. A informação, ela consegue chegar hoje, só que muitas das vezes ela não consegue fazer um funil, né? Do certo, de onde eu vou. Eu pego, às vezes, a família, Juliana, para onde que eu recorro? Eu vou direto no psiquiatra? Eu vou Uhum, direto no psicólogo, no neuropsicólogo? Qual que é essa linha que ele deve percorrer? E é uma linha muito complexa, eu falo de interior aqui. Então, uhum, quais profissionais são especializados na área? Tem isso também, né? Porque a gente encontra profissionais que às vezes não acreditam. Eu falo que é uma função tão comprometida no lobo frontal. A gente tem funções executivas aí diárias uhum, na hora de acordar tão reais. E por que não acreditar, né? Então é o que o senhor exato. falou. Essa avaliação ela deve ser feita com muita seriedade, porque ali é uma resposta que você tem
de muita coisa que aconteceu na sua vida. Eu falo que eu olho minha menina hoje, uma década, ela está com 10 anos, e eu me vejo assim, parece que eu retorno ao meu tempo. Então, assim, parabéns pela iniciativa, sabe? Eu acho que a gente só vai conseguir mudar essa realidade colocando mesmo na mesa, conversando. Infelizmente, entra pessoas aí, como aconteceu, mas são pessoas que às vezes não têm nem noção, né, Exato. dessas fragilidades, mas eu acho assim que quanto mais iniciativas forem tomadas, assim, principalmente institutos, partindo, né, e desse princípio, a escola sozinha ela não vai fazer retorno. Tem que ter a família, tem que ter os profissionais, porque muitas das vezes a escola precisa de vocês para estarem realmente entendendo esse processo. E eu falo fornecendo equidade, porque a escola Exato. ainda, ela não... A gente fala de uma escola emancipadora, integral, unilateral, mas ainda a gente está ainda caminhando, a gente não conseguiu vencer isso ainda. Sim, muito bem colocado. Então, existe, só para ir fechando aqui, existe essas duas colocações, então, né, que a gente tem um excesso de diagnóstico devido a uma falha das práticas de diagnóstico, mas a gente também pode ter um excesso, porque hoje, ainda bem, as pessoas têm mais acesso à informação, as pessoas têm mais acesso a essa conscientização, como a Joana falou, que é importante a gente continuar fazendo, e elas podem buscar tratamento, né, e isso acaba contribuindo também para o aumento das taxas. Seguindo aqui, então, falando um pouquinho, como que é esse TDAH no nosso estudante do ensino superior. Aí, já é importante aqui no primeiro tópico a gente falar, até para a gente quebrar estigmas, que estudantes, né, indivíduos com TDAH, eles conseguem ingressar normalmente no ensino superior e serem bem-sucedidos, ter uma vida produtiva e independente. Um segundo ponto, não há uma associação, pessoal, entre TDAH e déficit intelectual. Então, vocês viram lá, nos critérios que eu falei anteriormente, nenhum deles é ter inteligência rebaixada ou ter déficit intelectual. Então, uma coisa, existe um comprometimento da atenção, da hiperatividade e impulsividade, mas não existe, não é requerido um déficit intelectual. Essa dificuldade do estudante, a gente observa em pesquisa e na prática clínica, que ela está muito mais relacionada a uma dificuldade de organização, de planejamento de atividades, planejamento e realização de atividades, na gestão do tempo e no cumprimento do prazos. Mas a gente acompanha estudantes que têm, assim, uma trajetória acadêmica brilhante, tanto dentro de sala de aula, quanto de participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tanto Álvaro, diga. deixa eu só fazer uma colocação, você tocou num ponto importante, né? Eu também trabalho aqui na universidade principalmente com quadros, né, com a questão da cognição, da psicologia cognitiva, né, como todos nós que estamos dentro de um F, de uma universidade. E eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica, fora, né, fora daqui, dentro daqui também, né, eu avalio os meninos aqui, quem tem suspeita de TDAH me procura, eu tenho os testes, né, que eu peço ali 12 a 15 sessões para poder laudá-los. Como as funções executivas, as funções cognitivas, né, que é a cognição, né, a nossa inteligência, e a função conativa aqui, que é o sistema límbico, as nossas emoções, eles estão, essa tríade forma ali a tríade do aprendizado. Como está tudo junto, se você for pegar alguém que não está medicado, que não está laudado, que tem o TDAH, que não foi diagnosticado ainda, que apresenta esse quadro desde criança, e fazer um teste de inteligência com ele, vai dar um pouco o rebaixamento. Aí, o que você vai falar? Não vai dar déficit, não vai ser um déficit intelectual, mas vai estar rebaixado, porque a pessoa não está tratada, né? A pessoa não está ainda no processo ali, ela aprendeu a se organizar, lidar com problema, né? Não está em terapia, está tudo muito bagunçado ainda, então está rebaixado sim. Se você for fazer um spam, o teste de inteligência, a pessoa que chegou para você, que não está ainda nem, né, diagnosticada, a vida toda desorganizada, e mais ou menos ali, alguns meses depois, um ano depois, vai ter um crescimento do quanto do que ela consegue, de pontuação. A palavra correta é pontuação. E outra coisa também, quando você tem, depois você fala para a gente, eu vou perguntar para a discussão final, né, sobre os casos ali de duplas excepcionalidades, né?
que a pessoa TDAH com uma superdotação, por exemplo, né? Que aí também aí bagunça tudo. Exato. Não, é como eu falei, a gente já abriu na conversa aqui, Alessandra. Os processos psicológicos, nós os estudamos separados, mas eles se interagem, né? Atenção, memória, inteligência, senso-percepção. Então, quando o indivíduo vem para avaliação, como você descreveu, importante, pessoal, o TDAH, geralmente ele ocorre na presença de outras comorbidades. Então, são outros transtornos psicológicos que vêm junto. Principalmente, aí a gente pode citar os mais frequentes de todos, que são depressão e ansiedade. Então, como a Alessandra descreveu para a gente, imagina um indivíduo, um estudante, que ele está numa extrema desorganização, ele tem problemas acadêmicos ali, ele não está motivado, e ele pode ter também a presença de algum sintoma de depressão. É esperado que esse estudante não tenha um desempenho muito adequado nos testes inicialmente. Por isso que eu falei para vocês que a avaliação dessas condições como TDAH, ou dos transtornos mentais como um todo, deve ser sempre longitudinal. A gente nunca fica na primeira consulta, no primeiro instrumento. Porque, à medida que eu vou observando o indivíduo, eu tenho que ver se aquela característica que ele está me trazendo, ela está estável, ou se ela apareceu momentaneamente. Né? Então, é importante fazer essa avaliação, sempre observando o indivíduo mais de uma vez, e tentando ali observar se existem outros fatores que estão interferindo no desempenho do indivíduo, principalmente em testes, escalas e questionários, né? Mas o que eu queria focar desse slide aqui é isso, né, da participação dos estudantes na vida acadêmica, estando em acompanhamento, como a maioria chega para mim, pessoal, eles já possuem algum encaminhamento. Como é uma condição do neurodesenvolvimento e é crônica, na faculdade de medicina, eu tenho observado que a maioria dos estudantes já chegam já com um diagnóstico de algum profissional que foi dado lá na infância ou lá no ensino médio. E esses estudantes com acompanhamento, eles têm total condição de ter uma vida acadêmica tão profícua, tanto qualquer outro estudante sem o diagnóstico, né? E as principais dificuldades que a gente nota são muito mais relacionadas a aspectos práticos da vida acadêmica, como a organização, eu citei anteriormente, né? Planejamento de atividades, gestão do tempo e dos prazos. Aí eu vou falar mais adiante de algumas intervenções que a gente costuma utilizar. Agora, um ponto que eu queria mencionar para vocês aqui, em relação a medicamento, né? Que eu falei lá sobre o uso inapropriado. O que acontece? Vocês já devem ter visto aí algumas reportagens do pessoal usando medicamento para estudar melhor, para ter mais atenção, passar em concurso, passar em provas, né? Então, alguns autores classificam aí os medicamentos usados no TDAH como uso de psicoestimulante, né, para neuroaprimoramento ou smart drugs em estudantes universitários. Aí eu trouxe alguns dados para a gente discutir aqui. Uma grande pesquisa sobre esse assunto encontrou que 7,3% dos estudantes fizeram uso do medicamento para estudar melhor, né, para ter aprimoramento ao longo da vida, e 4,2% fez uso nos últimos 12 meses. Aí, lembrando aqui, pessoal, esse uso não é o uso do medicamento, a pesquisa não fala só de Ritalina, traz outros medicamentos também, mas perguntaram para os estudantes o uso do medicamento não para tratar o TDAH, o uso do medicamento com intenção de melhorar o desempenho acadêmico. Nessa pesquisa, a prevalência de estudantes com TDAH, num alto relato, foi de 6,1%, e a maioria desses estudantes faziam uso do TDAH pelo menos uma vez, uso do medicamento, desculpe, pelo menos uma vez na vida. E estudantes sem o diagnóstico que fizeram uso do TDAH foi 5,2%. Então, assim, é muito frequente a gente ouvir, né, histórias, atende um estudante, eu conversando com outros colegas, de pessoas que fazem uso do medicamento sem ter o diagnóstico, né, sem ter a avaliação adequada. No curso de medicina, principalmente, a gente tem trabalhos acadêmicos já demonstrando que é uma preocupação muito grande o uso do metilfenidato por esses estudantes, para poder estudar, para poder dar conta de um plantão ali mais exigente, né? E qual que é o problema disso? Para além dos prejuízos, né, de você tomar um medicamento que você não precisa dele, a gente já tem dados já de pesquisas recentes mostrando para a gente que essas drogas inteligentes, né, elas podem aumentar a motivação durante a realização da tarefa, mas elas reduzem a qualidade do esforço. Aí os autores têm uma conclusão muito interessante, eles falam, olha, o efeito é nulo.
quando eu dou o medicamento para o indivíduo que não precisa daquele medicamento, ele pode ficar mais motivado, ele pode gastar mais tempo para fazer uma tarefa, mas a qualidade do esforço que ele faz para resolver a tarefa é muito ruim, ele é prejudicado nessa qualidade do esforço. Então, o efeito disso na resolução da tarefa é nulo. Então, o medicamento, ele é adequado, né? A Juliana compartilhou para a gente aqui a experiência dela, o medicamento, ele é adequado para as pessoas que precisam dele, né? Para quem não precisa dele, a gente já tem dados demonstrando que ele pode trazer malefícios, não só em relação ao estudo, mas também em relação à saúde. Nós temos, trouxe mais um dado aqui para vocês, nós fizemos uma pesquisa, eu estou falando aqui de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, nós fizemos uma pesquisa com estudantes de um cursinho privado em relação ao uso de metilfenidato com finalidade de melhorar a atenção e a concentração nos estudos, né? Nós investigamos 100 estudantes, 28% declarou que já tinha feito o uso do medicamento ao menos uma vez na vida para estudar. E qual que era a nossa hipótese? E a nossa pesquisa e a literatura demonstram isso, que muitas vezes os estudantes, eles aprendem a usar o medicamento com essa finalidade de neuroaprimoramento já no ensino médio, já no cursinho pré-vestibular, né? E como a gente tem visto, algumas pesquisas têm trazido para a gente, isso é um equívoco, né? Isso não traz nenhum benefício. Ô, Tâmaro, Diga. Onde que eles conseguem aí em Teófilo Otoni essa medicação? É prescrita pela medicina convencional ou conseguem mais no mercado negro? Pois é, Alessandra. Na nossa pesquisa, a maioria consegue com um amigo. Nós perguntamos para eles, né, onde é que eles conseguiam o medicamento. A maioria consegue com um amigo ou com farmácia. Sim, com a realidade daqui. Igual a realidade daqui. Então, a nossa hipótese é que muitas vezes o amigo ali compartilha o medicamento, né, ele tem acesso à receita e compartilha o medicamento, e também que, infelizmente, existem estabelecimentos aí de farmácia que vendem o medicamento sem a receita médica, né? Então, infelizmente, isso ocorre muito. É uma receita perigosa, né? Porque tem casos relatados de surtos em pessoas que fizeram uso abusivo, ou mesmo uso sem ter necessidade, pessoas que têm já algum transtorno grave, do tipo transtorno afetivo bipolar, não pode tomar psicoestimulante, ou pessoas com transtornos ansiosos de moderado ou severo, também não faz um bom uso, não casa bem ali o uso de psicoestimulante. Então, você utilizar as smart drugs para aumentar a performance, pode, sim, de abrir um surto. Exato, bem colocado. Aí aqui, a gente fala como que a gente faz a avaliação, então, do estudante, algumas procedimentos aqui da literatura, que eu também trouxe aqui junto com a nossa prática, né? Como que a gente faz a avaliação desse estudante, então, né, com uma hipótese de TDAH no ambiente universitário? O primeiro ponto é coletar os sintomas autorrelatados pelo estudante. Então, a gente tem instrumentos diagnósticos, né? Além do DSM-5, a gente tem escalas e questionários que podem nos auxiliar a ter o relato, desse autorrelato do estudante em relação à prevalência desses sintomas. Se esses sintomas forem prevalentes acima do ponto de corte descrito na escala para a presença de TDAH, já é um primeiro ponto de partida importante para a gente aprofundar na avaliação diagnóstica. Segundo ponto, coletar informações de outras pessoas próximas ao estudante. Aí, geralmente, a gente fala familiar. Só que o nosso contexto acadêmico aqui, né, Alessandra? Sim. A gente recebe estudantes do Brasil inteiro, do país inteiro. Então, às vezes, o familiar não está aqui presente. Então, eu tento conversar, às vezes, por telefone, por videochamada com o familiar, quando necessário, ou então até mesmo lançar a mão de pessoas que são próximas a esse estudante e podem descrever para a gente o comportamento dele em outro contexto, além do acadêmico. Então, amigos, por exemplo, pessoas que moram com esse estudante, companheiros como namorada ou namorado, né, ou marido ou esposa. Então, a gente coleta informação com o estudante e também coleta informação com um terceiro. Um próximo ponto aqui é investigar, conforme um critério do DSM, se esses sintomas aqui, se eles já estavam prevalentes antes de 12 anos de idade. Aí, nesse ponto aqui, a gente precisa falar com os familiares. Então, mesmo que eu tenha informação de amigos e companheiros, né, em relação ao comportamento do estudante,
para ter a certeza que esses sintomas estavam presentes lá na infância, eu tenho que ter acesso a alguém, um pai, uma mãe, um responsável, que tenha conhecido esse estudante nessa época aqui, né? Em relação ao amigo, pessoal, já aconteceu já, por exemplo, do colega de apartamento falar, sabe, não, fulano realmente é desse jeito, fulano já perdeu a chave aqui de casa várias vezes, fulano, às vezes eu tenho que acordar ele, que ele esquece que tem aula, ou esquece o dia da prova. Então é um relato muito precioso, assim, das pessoas que estão próximo do aluno que a gente está avaliando. Depois, a gente tem que avaliar a presença de prejuízos acadêmicos clinicamente significativos. Lembrando que esse termo aqui significa que são prejuízos que devem ter intervenção, né, clínica, para que eles possam ser minimizados. Geralmente, no ambiente universitário, como é que esse prejuízo vai acontecer? Dificuldade em manter o controle dos materiais necessários para a aula. Então, é o estudante que esquece livro, esquece material, no meu caso aqui, esquece jaleco, esquece os aparelhos que ele vai usar na consulta, por exemplo, né? Também, manter o foco durante as aulas teóricas. Então, é muito comum um aluno falar assim, que ele tem que escolher se ele presta atenção ou se ele anota no caderno. Ou então, às vezes, o professor está falando e ele está pensando em fazer alguma colocação, mas depois ele esquece o que ele ia falar, sabe? Então, uma dificuldade em manter esse foco e uma dificuldade para acompanhar as aulas, às vezes. E um terceiro ponto importante aqui, uma dificuldade, né, em persistir em tarefas acadêmicas que sejam desafiadoras. Então, alguns estudantes, quando eles estão em uma tarefa que se mostra para ele inicialmente ali mais desafiadora, ele tem uma dificuldade em permanecer e em persistir naquela tarefa. Por fim, um ponto muito importante que nós já falamos em relação ao diagnóstico, a gente tem que excluir outras alternativas que expliquem aqueles prejuízos do estudante. E a gente está falando aqui de outros transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, estresse, transtorno bipolar, como a Alessandra também já mencionou aqui, e também, pessoal, algumas características do próprio estilo de vida. Se a pessoa leva um estilo de vida pouco saudável, então, o que às vezes é muito comum no ambiente universitário, então a pessoa dorme tarde, ela faz uso abusivo de álcool ou outras drogas, ela não tem uma alimentação adequada, né? Ela não faz um gerenciamento de estresse adequado, isso vai afetar, isso vai alterar e produzir prejuízos nos processos psicológicos, né? Na atenção, na memória, na concentração. Então, para definir se é TDAH, eu também tenho que excluir se existem outros transtornos psicológicos presentes e se existem aspectos do estilo de vida dessa pessoa que estão contribuindo para o surgimento dessas características. Então, eu costumo dizer, quando eu vou avaliar um estudante, seja qual for a hipótese diagnóstica, a primeira coisa que eu faço é avaliar como é que está o estilo de vida dele. E dependendo da situação, a gente entra com orientações para regular esse estilo de vida. Então, regular um sono adequado, alimentação, atividade física, por exemplo, né? O sedentarismo ele é muito frequente no ambiente acadêmico, também técnicas de gerenciamento de estresse. E a partir daí, a gente vai vendo outras hipóteses, né? Então, a avaliação nunca é uma avaliação para definir se tem ou não TDAH. A avaliação é para ver quais condições da vida da pessoa, né, sendo patológicas ou não, explicam melhor aquelas características. E, por fim, a gente pode citar também algumas ações que o ambiente acadêmico tem feito para poder auxiliar esses estudantes. Então, o primeiro tópico aqui, um dos mais importantes, pessoal, uma pessoa com TDAH não é igual a outra. Cada pessoa é diferente. Se cada pessoa é diferente, se eu quero fazer uma intervenção benéfica e eficaz, o primeiro ponto é sentar com essa pessoa, entrevistá-la e conversar com ela e perguntar, olha, o que a nossa instituição, o que a gente pode fazer por você para deixar o seu aprendizado melhor aqui, para deixar o seu bem-estar melhor. Porque é o seguinte, a gente vê algumas orientações genéricas que falam assim, é importante que o estudante sente na primeira carteira. Só que tem estudante que não precisa disso. Tem estudante que não quer isso. Né? Então ele fala, não, Tâmara, para mim não precisa não, eu estou bem lá onde eu estou sentado. Então essa intervenção aí para esse estudante pode não ser necessária, para outro pode ser. Então o primeiro ponto é entrevistar esse estudante, perguntar para ele o que juntos a gente pode fazer para melhorar o aprendizado dele e o bem-estar dele. Um outro ponto interessante que a gente pode fazer é solicitar aos docentes, né, à instituição,
que mande mensagens periódicas para o estudante, lembrando de eventos e prazos, por exemplo. Então, o professor passou um trabalho que é para entregar no dia 10 de agosto. Então, para esse estudante, se combinado com ele, né, sempre importante combinar a intervenção com o estudante, pode ser benéfico mandar um e-mail, uma mensagem para ele ali na semana, lembrando que o prazo está se aproximando. Terceiro ponto, fazer adaptações em provas. Então, geralmente, em pesquisas, tem demonstrado que estudantes com TDAH, eles têm um desempenho melhor quando existem questões fechadas, questões de verdadeiro ou falso, e a gente tem que evitar questões discursivas e evitar questões prova oral. É importante que o estudante ele tenha um desempenho melhor quando na questão ele pode coletar pistas, sabe? Né? Isso de maneira alguma, pessoal, é facilitar a prova para o estudante. Então, às vezes eu falo isso para o professor e ele pode entender que eu quero que facilite uma prova. Não é dar uma prova mais fácil para ele, é dar uma prova mais adaptada diante, né, da dificuldade que ele tenha. O outro ponto aqui é um tempo ampliado para a realização de atividades avaliativas, que isso pode ser importante. Então, como esse estudante ele tem uma dificuldade de atenção e foco maior, pode ser que ele leve mais tempo para responder as questões. Então, mesmo quando às vezes é uma questão aberta, né, que o professor coloca na prova lá, ele consegue responder, mas pode ser que ele precise de mais tempo para responder essa questão. A gente também pode oferecer um local alternativo para a realização de provas, principalmente quando a sala de aula tem muito estudante ou é um local barulhento, sabe? A gente pode sugerir que esse estudante faça a prova no outro dia, num outro local, às vezes no gabinete com o professor, numa sala adequada, mais silenciosa, né? De acordo com o que ele necessita. E, logicamente, a gente também oferece um atendimento psicológico e psicopedagógico, para que a gente possa acompanhar esse estudante e ver como que o desempenho dele vai acontecendo, né, ao longo da sua experiência acadêmica. Lembrando também, conforme eu falei com vocês, que o TDAH, geralmente, ele é comórbido com outras situações clínicas, como depressão e ansiedade. Então, às vezes, o atendimento psicológico, ele vai entrar para contribuir não só com os prejuízos do TDAH, mas também para evitar que outros quadros clínicos se instalem. Então, eu finalizo aqui a minha fala, né? Espero ter contribuído para vocês. Esses aqui são os meus contatos, né? Meu e-mail aqui nas redes sociais, a gente pode manter uma conversa também. Agradeço pelo convite, eu abro aí para a gente poder fazer perguntas e mais discussões. Juliana, pode falar. Boa tarde. O TDAH gosta de falar, né? Eu só queria contribuir uma coisa. Você colocou a questão da universidade, né? Essa é acadêmico. Eu hoje estou no mestrado. E agora, no final do mestrado, que eu solicitei apoio. E aí é estranho, né? Uma aluna de mestrado solicitar apoio, com 5 faculdades, 7 pós, concursada. Então, há uma construção de que agora você usa disso para benefício, né? Então, a gente aquele questão do achismo, né? Isso é muito ruim, porque a questão, quando a gente luta por direito, o que te custa essa identidade? O quanto te custa essa questão de esclarecer? E aí, muitas das vezes, o que a escola falta é ferramentas, né? E muitas das vezes essas ferramentas são até simples de ser fornecidas, mas há até mesmo a dúvida nesse fornecimento. Está fazendo correto, não está fazendo correto? E a gente só vai conseguir essa linha aí quando a gente tiver conhecimento do assunto. Então, hoje, eu, quanto aluna de mestrado, pedi um apoio, quase finalizando. Então, eu falo assim, por que eu pedi esse apoio? Justamente no momento da escrita e da leitura. É o tal da segunda etapa, já qualifiquei. Então, assim, ainda, doutor, são passos muito simples, existe muito amadorismo, né? Então, cuidado com o tempo, fica em cima. Esse ficar em cima, nossa mente já fica em cima 24 horas. E não é falta de responsabilidade, né? Hoje, com 38 anos, mãe, né, madura, não é questão disso. E como lá na adolescência também não era falta de responsabilidade. A questão é justamente você compreender qual a ferramenta que eu vou fornecer para esse aluno. Exato. O que ele precisa para concluir, né? Porque muitas das vezes a gente insere esse aluno, mas não permanece e nem dá êxito para ele concluir.
né? Então, eu falo que é o tal de educação fragmentada. Então, às vezes, hoje, o meu tempo, ele é diferente do outro, não dá para ser o mesmo, porque a minha leitura, ela tem que ser mais cuidadosa, eu perco mais tempo, mas isso Uhum. não me difere, não é questão de inteligência, é questão de memória, é questão de às vezes, adaptar aquela realidade. E hoje a minha realidade me exige esse apoio. Então, coisa que eu nunca precisei nessas outras faculdades ou pós. Então, olha para você ver como que ainda a gente tem que avançar, sabe? Justamente nesse amadorismo, nesse achismo. É uma luta, assim, muito grande. Exato, Juliana. E como você colocou, é uma necessidade que você conversa com a pessoa. Olha, o que você precisa agora? E um ponto que eu falo muito com os estudantes e com os colegas professores, né, os outros colegas técnicos também, é uma questão de equidade. Não é uma trapaça, você não está favorecendo a pessoa. Você está dando condições para que ela possa completar a atividade de acordo com o que ela precisa. Né? Se é mais tempo, se é um prazo para dilação, por exemplo, né, quando ocorre na pós-graduação, se é mais tempo para fazer uma prova. Isso de modo algum, às vezes alguém pode interpretar, mas está tendo vantagem. Não, de modo algum é uma vantagem. É uma intervenção para que a pessoa não tenha uma desvantagem diante das dificuldades acadêmicas que ela apresenta. Exatamente. Quem dera se a gente tirasse, falasse assim, não quero ter o TDAH porque tem muito prejuízo. E não é assim. Exato. Eu não E tive também, escolha. sim, e Juliana, também, não, assim, pode também, falar. assim, o que ocorre algumas vezes, para quem não é muito familiar com a situação, a pessoa fala assim, mas eu tive um estudante com TDAH, eu conheço alguém com TDAH, que ele nunca me pediu mais tempo para fazer a prova. Aí eu falo com a pessoa, não, mas cada pessoa é única, e cada pessoa precisa ou não de uma adaptação, de um suporte. Então, tem estudante, né, na graduação, eu nunca peguei caso assim, não, eu já peguei caso assim na pré-escola. Tem estudante que a gente percebeu que ia ter que imprimir a prova para ele com uma questão por folha. Com uma questão por folha, para ele era adequado. Tem outro estudante que você pode ter uma única folha com várias questões, mas você vai dar mais tempo para ele. Então, a necessidade, quem diz para a gente, é o paciente, né? A questão, eu acho que é maior, essa questão da gente lutar pelo sistema. Uhum. Infelizmente, o que a gente escuta hoje, o sistema, ele coloca que são prazo é esse, o máximo. Quem que é o sistema? Quais as pessoas estão envolvidas nesse sistema, sabe? Porque é uma coisa que, assim, é tão comum hoje a gente falar, jogar a culpa no sistema e a gente não assumir isso para a gente. Que eu falo dessa educação de um todo, sabe? Do aluno, do Uhum. professor, do psicólogo, do assistente, do gestor. É isso que é inclusão, né? A gente fala de um tema aqui, é essa equidade. A gente não dá mais para aceitar um sistema e não lutar por ele, né? Porque quando eu acabo aceitando o sistema e não lutando, eu acabo realmente aceitando essa educação fragmentada e não inclusiva, né? Então, assim, lutar hoje por um sistema não é fácil, é muito desafiador, é muito assim, o quanto te custa fazer essa luta, ter essa luta. E hoje eu falo assim, eu falo igual Paulo Freire, né? Eu não quero ser o produto, eu quero ser a história. Então, assim, a Uhum. minha luta hoje é por fazer história, principalmente nessa área. Talvez eu não vejo tanto, mas a minha filha vai ver um futuro aí diferente. Exato. Juliana, só para poder te consolar, né? Como se diz, se é que é possível, você está falando que você está no mestrado, que agora que você pediu ali uma adaptação, pois eu tenho uma intervenção em sala de aula aqui na UFJF, que era o seguinte, né? Não sei se acho que grande parte das pessoas aqui são da psicologia, mas tem um teste psicológico que ele vai medir 3 tipos de atenção, que ele chama BPA. A atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção alternada. Na verdade, hoje se sabe que nós não temos muito atenção dividida, atenção alternada, né? Sempre dividida, entendeu? Só que uma tem um span maior, uma um span menor. E a atenção concentrada é a sua capacidade mesmo de prestar atenção. Esse teste, ele é muito fácil de aplicar, né? Eu faço aplicações coletivas aqui em sala de aula, a convite, convido os professores a participarem
depois eu vou corrigindo e mandando o resultado por e-mail. Professores doutores já zeraram a atenção concentrada. Doutores. Né? Mas aí eu estou falando de pessoas que, né, que têm realmente diagnóstico de TDAH, mas que ao longo da vida foi conseguindo, através do manejo, de terapia, foi conseguindo se conhecer. Eu não lembro se a pessoa utilizava medicação, eu acho que não. Ela foi conseguindo se conhecer, né? E todo o estresse que isso ocasiona, porque o engraçado é que o teste da pessoa foi, não vou falar nem o gênero não, tá, gente? Foi atenção concentrada, foi um resultado muito ruim. Atenção dividida, que geralmente todo mundo tem um resultado muito ruim. Ela ali se organizou, respirou fundo e foi melhor. E na atenção alternada foi ok. Então, é um resultado de quê? De que uma pessoa que está acostumada a lidar, que se conhece. Ela sabe que ela tem essa dificuldade, que ela sabe que ela vai mal, às vezes, num processo, né, que é instantâneo, porque o BPA ele envolve velocidade. E, às vezes, as pessoas que têm maior dificuldade não dão conta de ambientes que necessitam de uma certa urgência, o processo de testagens, ou empregos que envolvem a questão de você trabalhar sob pressão. Né? Então, às vezes, é interessante você até fazer um trabalho ali, às vezes, com uma pessoa, para que ela possa escolher empregos onde gerem menos quantum de ansiedade nela. Entendeu? É um caso bem interessante esse. Então, às vezes, não é porque você está no mestrado que essas dificuldades já ficaram para trás. Não, a dificuldade está lá e sempre vai aparecer. Claro que cada um tem, né? Tem o seu, assim, o seu calcanhar de Aquiles, né? Cada um tem seu ponto que vai ter que ser trabalhado, entendeu? Ô, Alessandra, justamente nessa fase, eu falei que foi o momento que eu realmente me conheci, porque eu fiz a avaliação neuropsicológica justamente para eu compreender como eu poderia trabalhar as minhas dificuldades. Fiz um neurofeedback, então, assim, coisas que eu já vinha fazendo com a minha filha, né? Já sabia os passos até o caminho que eu ia percorrer. Mas muitas das vezes a gente faz isso para se conhecer, mas também para provar para o outro, porque gera tanta dúvida, coisa que as pessoas não enxergam somente. Então, você fala assim, olha, tá aqui, meu cérebro funciona assim, minha memória é assim, minha atenção é assim, porque muitas das vezes, igual eu estou falando, muita dúvida que gera, sabe? Isso te gera uma certeza que você tem que continuar lutando, mas também uma angústia muito grande de você lutar por achismo, né? Então, assim, são dois lados aí da moeda que a gente tem que continuar lutando. Mas foi isso, eu fiz a avaliação justamente para me conhecer e o que eu poderia realmente potencializar nesse período. Sim, é um resultado muito bom, porque aí você pode saber exatamente quais são as questões que você tem que trabalhar, né? Você vai ver, ele vai medir, vai poder ver direitinho se você tem uma rigidez cognitiva, uma flexibilidade cognitiva, e por aí vai. Tâmaro, eu tenho uma pergunta. Diga. Só antes da sua pergunta, por licença. Ô, Juliana, seu mestrado é em quê? Você falou que é na área de TDAH. Fala um pouquinho para a gente aí. É como potencializar os alunos com TDAH com metodologias ativas na sala de aula. E aí eu peguei os alunos, justamente, né, são práticas pedagógicas que muitas das vezes as pessoas falam, eu não sei como fazer, como direcionar. E aí, justamente, através de metodologias ativas, que é justamente o que a gente vê aí da tecnologia, né, as gamificações, eu fiz justamente com os alunos do Instituto e como potencializar o que eles trazem, né, de potencial. E o que eles têm de dificuldade, como que eu vou trabalhar. Então, é nessa linha, e aí vai sair um e-book com essas práticas pedagógicas. Muito legal. A gente vai estar aguardando, o que a gente quer. Pois é. Nós Publicação. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Bom, TDAH, como o Tâmara explicou, está muito relacionado ao córtex pré-frontal. Alguém sabe me falar quanto por cento que o córtex pré-frontal ocupa em relação ao volume total do cérebro? Eu estou falando isso porque eu li isso ontem, eu fiquei assustadíssima.
Alguém quer chutar? Querem pesquisar na internet? Depois eu trago a fonte. Até um terço do volume total do cérebro. É muita coisa. Né? Se você tem ali, em função de um transtorno do neurodesenvolvimento, um déficit de desenvolvimento nessa região, você fica com um terço. Com dificuldade de formação de conexões nervosas. É muita coisa. Né? Sobre a questão da desconfiança, eu gosto muito da proposta dos colares, né? Dos colares de deficiência oculta, do colar de autismo, porque você não olha para alguém e você não sabe o que essa pessoa tem. Eu até tenho aqui na universidade, eu tenho alguns colares para distribuir. Quem for aluno e estiver presente na live que quiser me procurar, pode me procurar, que eu tenho colar para poder dar, o colarzinho de girassol, né? Porque o transtorno do TDAH, quem tem TDAH pode utilizar o colarzinho, que é o símbolo do girassol, que é o símbolo de deficiência oculta. Uhum. Ô, Alessandra, em relação a essa questão do córtex frontal, acho que alguém até comentou aí e tal, a gente não falou tanto de etiologia, né? Acho que você vai ter um convidado que vai poder aprofundar mais nessa... Exatamente, eu vou querer esmiuçar essa informação. E isso, da neurobiologia, mas existe uma interpretação importante, um dos teóricos mais famosos, assim, na área do TDAH, que é o Berkeley, ele diz que o TDAH, ele também pode ser entendido como um transtorno da impulsividade. E essa parte pré-frontal, pessoal, é a parte que seria, entre aspas, né, grosso modo, como seria o nosso controle inibitório, freio do comportamento. Então, você imagina uma pessoa, a gente falou aqui na apresentação, que ela tem uma dificuldade na atenção seletiva nesses filtros, e a área responsável, né, por fazer principalmente esse controle inibitório, ela está hipoativa. Então, uma das principais etiologias seria isso, sabe? Sim. Outra questão que eu vou falar muito cuidado, porque muitas vezes, igual a Juliana está colocando, um aluno que já se sente fragmentado durante a história de vida na escola, depois na universidade, a tendência, às vezes, é repetir a mesma coisa no trabalho, né? Eu já atendi aluno que me procurou ali no momento que ele estava no estágio, né? Porque o professor, igual o Tâmaro está falando, em sala de aula, até nas universidades, em função mesmo das leis, a gente vai fazendo adaptação e trabalhando a questão da inclusão mesmo, já não acontece ali no ambiente de trabalho, seja tanto no estágio como no ambiente de trabalho, ainda que você entre a concurso, viu, gente? Entrando a concurso, e dependendo ali se você tiver algo mais além do TDAH, conseguir entrar ali nas reservas de vagas de pessoa com deficiência. Ainda assim, você encontra gente que não quer te incluir, que só quer te excluir, estigmatizar. Então, é muito importante você já ter um tratamento, um diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, para que você já saiba minimizar os transtornos que o quadro causa, né? E ter uma adaptabilidade maior ao trabalho, porque tem pesquisas mostrando que as pessoas com diagnóstico, elas às vezes enfrentam uma situação de desemprego, subemprego, pegando as piores vagas ali do mercado de trabalho. Sim, exatamente. Essa questão do diagnóstico, alguns colegas, né, que criticam a utilização da classificação nosológica, do diagnóstico, dizem para a gente que o diagnóstico ele rotula o indivíduo. Mas a gente acredita que isso é uma crítica ruim, porque o diagnóstico ele é um instrumento que pode ser utilizado como autoconhecimento e utilizado para a gente pensar em melhores intervenções e pensar em um prognóstico. Porque o que a gente já sabe, como você falou, Alessandra, quando a pessoa tem um TDAH não tratado, não avaliado, ela tem piores desfechos ao longo da vida. Então, maior envolvimento com o uso abusivo de álcool e outras drogas, maior envolvimento em acidentes de trânsito. Tem uma pesquisa recente que saiu demonstrando que pessoas com TDAH têm uma maior associação com desenvolvimento de demências, por exemplo.
Então, essa pessoa, ela precisa de uma intervenção. E é interessante, pessoal, eu já trabalhei na atenção primária, então na atenção primária você atende desde criança a idoso, né, que você é o psicólogo clínico generalista lá. E muitas vezes eu atendia a pessoa idosa e a pessoa descrevia para mim, junto com outras pessoas, né, mais próximas ali, e eu pensava isso, olha, será que essa pessoa, ela tinha esse quadro clínico, né, o TDAH, ao longo da vida dela? Mas isso não era conhecido como TDAH, e isso era rotulado como, conforme a Juliana falou para a gente, uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem compromisso, uma pessoa preguiçosa. Então, para mim, esses são os rótulos nocivos. Eu dizer que alguém tem um diagnóstico, eu dou a possibilidade que essa pessoa possa melhorar o seu autoconhecimento, saber das suas possibilitações, das suas limitações, e como que ela pode trabalhar para que essas limitações não sejam nocivas no seu ambiente, seja acadêmico, seja laboral, e saber qual que é um possível prognóstico também. Outro ponto importante, a gente falou em relação a tratamento, né? O exercício físico, ele também tem sido entendido como um tratamento para diversos transtornos mentais, principalmente também para o TDAH. Então, se a pessoa sabe que ela tem esse diagnóstico, ela pode também se engajar em ter o melhor estilo de vida, que vai melhorar também, né, isso para ela. Sim, ótimo. O exercício físico, em contexto de universidade, ou num contexto mesmo que você está dentro do Instituto Federal, os estudantes reclamam que muitas vezes é mais difícil para eles, em função da falta de tempo. E aí, Juliana, eu vou somar com você. Eu não acho nada mais danoso do que a nossa educação tradicional. A UFJF, os cursos aqui, ainda a pauta, né? Eles são pautados pela educação tradicional. Você tem algumas propostas ainda, né, dentro das faculdades de medicinas, que você já utiliza ali as metodologias ativas. Se eu não me engano, aí na UFVJM é utilizada as metodologias ativas, não é, Tânia? Isso, o nosso curso aqui, ele preconiza metodologias múltiplas. Então, a gente usa as tradicionais como aula expositiva, mas também usa as ativas, né? PBL, TBL, sala de aula invertida e outras metodologias. Geralmente, é o que eu estou estudando, né, atualmente, estilo de vida. A vida acadêmica, ela, assim, e que a gente tem visto em outras pesquisas também, ela acaba atrapalhando muito o estudante a se organizar e ter o melhor estilo de vida. A gente pode citar, né, sono, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse. Então, é o que eu tento trabalhar sempre, ver momentos em que ele pode cultivar o melhor estilo de vida. E nisso aí a universidade pode auxiliar, né, as metodologias ativas, na medida que elas possam liberar mais tempo para o estudante, elas poderiam auxiliar, sim. Sim, exatamente, né? Aqui tem essa questão, os estudantes da faculdade de medicina que me procuram, eles me procuram pesarosos, eles já sabem até todas as faculdades de medicina que utilizam as metodologias ativas, e alguns até já largaram o curso aqui, procurando outra que eles possam se adaptar melhor, né? Porque tem uma proposta ali relacionada, eu vejo que essas metodologias ativas, elas diminuem um pouco o quantum de sofrimento em torno de uma educação que é muito conteudista, né? Vou repetir aqui, a educação conteudista, ela produz sofrimento para todo mundo, gente, não é só para quem tem TDAH, não, né? E ela é massacrante, ela é verticalizada, né? Pautada ali na hierarquia e por aí vai. Pode falar, Juliana. A questão, Alessandra, não é nem só a metodologia ativa. A gente entender também que é um ambiente muito pesado, um ambiente muito... Eu falo que é um ambiente muito hostil acadêmico, eu falo principalmente mestrandos, né? É um ambiente que você ali, você não consegue essa proximidade do professor, principalmente quem tem transtorno, tem essa dificuldade, principalmente se já percebeu uma barreira. Se já existiu alguma barreira, até mesmo eu falo atitudinal e comunicacional, que é o princípio de chegada de um diálogo entre o aluno e o professor, isso não vai ocorrer. Então, assim, eu falo que a metodologia ainda, ela é a ponta, né? Ela é a última coisa. Antes dela, a gente tem essa relação de aluno, essa relação do professor, a gente tem essa entrada
né, de conhecer, e isso parece muito fácil na teoria, mas a prática ela está muito distante ainda. Eu falo de Paulo Freire que a gente ainda não conseguiu a prática, ainda a gente não aproximou a teoria da prática. A gente não consegue ter esse diálogo ainda na escola. Eu falo que o maior prejuízo aí da escola tradicional é isso aí. A gente não consegue ter esse diálogo e conhecer o aluno. E o quanto esse aluno vai nos enriquecer, vai nos tirar da zona de conforto, vai sair daquela zona do eu. Porque, assim, muitas das vezes eu aprendi assim, eu memorizei assim, eu fiz assim. Então, eu falo que a gente abandonar o eu é muito difícil, né, na educação. E principalmente no ambiente, né, que a gente fala aí de graduação, especialização e mestrado. Eu acho que é o maior desafio ainda. Ô, Juliana, e o pior, aqui a universidade aqui, você tem uma série de professores que trabalham com neuropsicologia, com reabilitação neuropsicológica, eles vieram de uma escola, que é um professor muito famoso aqui da UFMG, vou falar porque ele é público, né, que é o professor Vitor Raazi, ele é neuropsicólogo ali da UFMG. Quem acompanha ele, eu gosto muito dele, eu estudei um semestre lá na UFMG, né, eu iniciei o curso de psicologia lá. Ele é anti-Paulo Freire, né? Ele advoga pelo retorno da educação conteudista, né? Teve um crescimento ali da onda anti-Paulo Freire ali nos últimos anos, né? Que depois foi apropriada pelos políticos de direita, mas ele só se coloca, né? Ele explica por quê, porque ele é anti-Paulo Freire e tem muito vídeo dele, videozinho no Instagram que ele vai falando a respeito do Paulo Freire, que ele não gosta, que para ele a educação tem que ser tradicional e conteudista, sim, porque o professor ele tem que passar conteúdo e o aluno tem que aprender e por aí vai, né? Então, a gente ainda tem um crescimento ainda dessa onda, né? Nem bem, Paulo Freire, ele nunca foi aplicado no sistema educacional brasileiro, salvo raríssimas exceções, e já conta ali com uma onda contra, né? A minha base do mestrado é toda Paulo Freire. E eu falo justamente isso. Será que a gente está na hora de abandonar ele? Se a gente nem escutou ele. Exatamente, mas não foi nem colocado em prática. A gente nem colocou em prática. E eu falo que para os alunos com transtorno aí, autista, TDAH, o quanto Paulo Freire, ele não era especialista, né? Não era neuro, era um filósofo, o quanto que ele traz as respostas para a gente muito clara, né? E às vezes a gente acredita que a inclusão é coisas muito mirabolantes. Eu não faço porque eu não conheço a Juliana, eu não conheço fulano. Gente, conheça o seu aluno, ele é seu aluno, né? Não é que isso deve ser só do professor, tá? Em momento algum, mas que isso tem que ser de todos, da educação em si, né? Esse pensar. E assim, eu não acredito que a gente tenha que abandonar ele ainda não, a gente tem que resgatar ele aí, porque a gente está muito distante ainda de um princípio muito simples, do diálogo, sabe? A gente ainda não conseguiu esse diálogo entre professor e aluno. E aí vem aquela questão de tia, não somos mais tias, não somos mais tios, somos professor, E essa distância, o aluno ele já sabe qual que é o papel do professor, né? Essa distância ela já existe, e a gente fortalecer essa distância ainda mais é o que a gente espera dessa educação. E aí, assim, só para finalizar, uma pergunta que eu faço, Alessandra: qual aluno que a gente espera no Instituto? Qual aluno que a gente espera? Qual oportunidade? O meu sonho não era ser somente servidora, era ser aluna de federal. E foi um dos meus maiores pesadelos, sabe? Eu falo que ainda pretendo tirar essa realidade, mas, assim, quanto aluna, eu falo assim, que vem de chão de fábrica, que vem de uma realidade, né, que a gente vê hoje, qual o aluno que a gente pretende transformar, né? E eu falo assim, infelizmente, a gente coloca aí, eu não estou nos 90% dos alunos concluintes e alunos nota 10. Eu estou naqueles 10% que são desistentes, que, entendeu? Que acaba não concluindo.
Então, eu brinco que eu não estou aí na estatística, mas que eu estou lutando para vencer essa estatística, porque o que a educação faz é justamente colocar que 90% são concluintes e que a gente tem sucesso. E o sucesso é a gente preocupar com os 10%. É com aqueles 10% que não formaram, que desistiram. É o que o doutor falou. A gente pega esses adolescentes que vão para a droga, eles nem se conhecem ali, já teve um alívio para ele, que ele não conhecia quem ele era. Então, ele foi para a droga justamente para a sensação de paz. Então, assim, o que a educação espera fornecer para os alunos? É isso que a gente tem que questionar, né? E essa mudança nesses 10%, eu acho que seria essa mudança que a educação precisa pensar. Nesses 10% inexistentes, 10% que abandona, 10% que tem dificuldade, e não os 90%, porque esse vai ser o aluno pronto. Então, o que a escola hoje espera? O aluno pronto? Né? Então, é isso que a gente tem que refletir. Ótimo, Juliana. Eu fico muito satisfeita da sua participação. Espero que você tenha muito sucesso no mestrado, que conclua e que vá para o doutorado. A sua pesquisa é muito importante para nós que trabalhamos aqui no campo da educação superior. Tâmaro, você está só na medicina aí na UFVJM, não é? Isso. Sim. Então, eu ia fazer uma pergunta, se você tem noção, se tem alguns cursos com maior perfil de pessoas ou estudantes com TDAH. Não, eu não encontrei isso nem assim, desconheço da literatura nacional, se tem algum curso que tem mais perfil, sabe? Mas a gente pode assumir que isso deve ser distribuído nos cursos de maneira geral, né, dentro da prevalência que a gente encontra. Uhum. Em relação a outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade, estresse, por exemplo, onde é mais a minha área de atuação, assim, até no mestrado e no doutorado, geralmente a literatura traz, que são os cursos da área da saúde, principalmente medicina, enfermagem, psicologia. Sim. Não, eu ouvi de um professor aqui que a educação física seria o curso do TDAH por natureza. Ouvi de um professor. Estou passando informação falsa. Sabe o que é complicado? Sabe o que é complicado avaliar prevalência de sintomas de TDAH no público universitário? Porque quando a gente faz um estudo transversal, né, então eu vou lá, eu faço um projeto que eu quero avaliar os estudantes e aplicar um questionário. Conforme vocês viram aqui, os sintomas do TDAH, eles podem ser prevalentes em muitas pessoas que não têm um transtorno. Então, existe uma dificuldade muito grande da gente avaliar isso com os instrumentos que a gente tem atualmente, né? Então, e a gente tem que lembrar que prevalência de sintomas não é igual a prevalência do diagnóstico. Então, se a gente aplicasse uma escala de TDAH, né, como nós já fazemos já na ciência, na universidade, a gente vai ter uma prevalência de sintomas muito alta, conforme a pesquisa mostrou, 37%. Mas desses 37, quando eu vou entrevistá-los e fazer uma avaliação diagnóstica, a minoria vai ter o transtorno, sabe? Então, por isso que a gente tem dificuldade em fazer esse tipo de pesquisa de maneira ampla com os estudantes, né? Até porque não é um único teste que vai aferir um resultado relacionado a um diagnóstico, né? Tem que ter um acompanhamento de muitas sessões ali, e que não é a escolha de um único instrumento, você tem que ter vários instrumentos durante um período de tempo que seja significativo, aonde depois você pode chegar a alguma conclusão. Exato, né? E não pode ser episódico, né? A pessoa ela não pode estar distraída ou desatenta ou impulsiva durante um período de tempo. É crônico. Então, uma das perguntas que eu quero responder no doutorado, eu estou estudando ansiedade e depressão, como a prevalência desses sintomas se altera ao longo do período acadêmico. Então, a gente está fazendo uma pesquisa longitudinal. Então, possivelmente com o TDAH, nós precisaremos de mais pesquisas também nessa direção, sabe? Sim, exatamente. Gostei muito da sua pesquisa, viu, Tâmaro? Bom, obrigado. Uhum. Tâmaro, aqui está falando, teve uma pergunta aqui mais cedo a respeito dos efeitos do estimulante. A gente tem pouco tempo. Se você quiser estender um pouquinho do prazo das 5 horas, você pode explicar para a gente? Ou você tem compromisso? Sim, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu vou deixar para essa parte aprofundar no colega que vai entrar, né? Vai ter um evento sobre neurobiologia que você falou, né? Mas qual que é a pergunta? Só para eu ver se eu consigo colaborar. Os efeitos dos psicoestimulantes. Tá, depende. Porque, assim, não é um único medicamento que é utilizado.
sabe? Mas, assim, os medicamentos para tratar TDAH, a hipótese que existe, né, que é uma hipoatividade no córtex pré-frontal. Então, os medicamentos, o objetivo deles é aumentar a atividade nessa área do cérebro para diminuir a impulsividade, principalmente a hiperatividade. Agora, a ação específica de cada medicamento vai depender de qual fármaco que a gente está falando. Isso, perfeito. Uhum. Vamos, então, só colocar aqui, vou ler o que a Juliana está colocando, né, da questão da educação física, de dar dopamina, noradrenalina, que no TDAH tem abaixo, o exercício físico proporciona isso de forma natural. Sim, são estudantes que eles vão atrás das emoções, da dopamina, né, tem esse perfil, sim, de acordo com a escolha profissional ali de estudantes de educação física. Eu trabalho muito com eles, né, eles são muito... Eles me procuram muito, até pelas questões mesmo de dificuldade, de adaptação ao ensino tradicional. Bom, vamos fechar então. Tâmara, você quer fechar um pouquinho então para a gente? Eu gostei muito da sua participação. Agradeço por aceitar o convite de um tema que é tão assim, tão procurado, né? Está tão rico ali, com tanta coisa que está surgindo. Gostei muito do que você colocou, que uma grande porcentagem que tem de vídeos são com informações falsas, né? Realmente, a gente tem que acompanhar pessoas que desenvolvem pesquisas na área, de preferência pessoas formadas. Deixa eu abrir. Sim, Alessandro, eu que agradeço pelo convite, viu? Da gente poder participar e discutir o tema. É um tema muito interessante. Eu estudei o TDAH na minha especialização, no mestrado e no doutorado, eu estou mais na área dos transtornos de humor, mas como os transtornos de humor são muito comórbidos, os transtornos de neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, a gente acaba também ter que se atualizar, né, e participar muito dessas questões aí. Espero ter contribuído para vocês com essa breve apresentação aí. Fico à disposição também. Eu vou colocar meu e-mail e minhas redes sociais aqui no chat novamente. Quem quiser entrar em contato, solicitar lá a bibliografia, a gente continua a conversa. Sim, e você atende em consultório particular, de modo remoto? Você está atendendo ou não está atendendo? No momento, não. No momento, eu estou afastado para o doutorado, eu estou só na docência. Sim, tá. Então tá bom. Tá certo. Mas eu devo abrir a agenda aí, mas vou divulgar mais para frente. A meta agora, pelo menos, é qualificar e defender o doutorado. Não, então tá certo. Bom, tem gente pedindo se você teria a possibilidade de disponibilizar os slides. Posso mandar para quem solicitar? Pode sim. Então tá. Então, gente, quem quiser o slides da apresentação de hoje, por favor, só me mandar recado no WhatsApp. Eu vou estar colocando meu WhatsApp aqui de novo, só um minutinho. Podem me adicionar, me mandar um oi, que eu vi que tem muita gente que conseguiu link através de amigos, né? Peço desculpas novamente pela invasão, foi a primeira vez que isso acontece, né? Por isso que eu fiquei numa reação tardia, eu nunca precisei, né? Hoje é a nossa 20ª live, eu até tinha esquecido de falar, eu nunca precisei retirar ninguém da participação, de uma participação de live, já convidei estudantes, né? Com até um perfil mais novinho, de escolas públicas, e que isso aconteceu, eu estou vendo que quem invadiu hoje foram adultos, né? Foram bastante adultos que fizeram isso hoje, né? Mas em nada diminuiu a qualidade. Tâmara, você está sendo muito elogiado, o pessoal já me escreveu aqui no WhatsApp, gostaram muito da sua palestra. E dia 5, gente, venham participar sobre tráfico de pessoas. Tá bom? 15h, a live vai estar gravada. Quem não puder participar, porque é horário de trabalho, né, da ampla maioria da população, vocês podem acessar posteriormente a gravação no YouTube. Eu vou estar subindo com a live de hoje, eu vou tentar fazer uns cortes nela, principalmente nos momentos relacionados à invasão. Eu vou estar subindo com a live de hoje, se não ainda essa semana, até o final de semana, tá? Vou demorar um pouquinho para ver da possibilidade de eu tirar as invasões, tá bom? Tá, joia, pessoal. Eu que agradeço aí, pessoal, pela participação. Uma boa semana para vocês. A gente mantém em contato aí. Vou continuar participando das lives, Alessandra. Muito obrigado. E até a próxima. Tem uma live que é 19h, que é até sobre as questões neurobiológicas do TDAH. Essa, de repente, é mais fácil ali para você estar participando.
Beleza. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E agradeço a participação de todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Até.